Fala pessoal, tudo bom? Hoje nessa aula a gente vai brincar um pouquinho com a ABAP Games. A gente vai criar uma aplicação e vamos fazer um joguinho dentro do ABAP. O jogo vai ser o jogo da memória. Ó, tá vendo? Eu já estava até esquecendo do nome do jogo. E a gente vai brincar muito com a questão do objeto, como a gente pode instanciar os objetos e fazer isso acontecer até para expandir um pouco das possibilidades do que a gente consegue fazer dentro do mundo ABAP. Legal? Este é um programa avançado e se você tiver interesse, a gente tem o curso de ABAP, tanto para funcionais como para programadores. E se você estiver interessado, entre lá no www.abapfox.org e lá a gente explica direitinho qual que é o propósito desse curso, por que ele é tão diferente e tão especial. Legal? Então vamos começar aqui. Esse aqui é o resultado do programa que a gente vai almejar aqui fazer. E ele é exatamente o que todo mundo conhece de programa de joguinho, jogo da memória. Se eu dar duplo clique aqui, ó, ele vai abrir aqui. Se eu tentar, ele vai mandar uma mensagem e vai fechar para a gente. Se eu acertar, bacana, acertou, parabéns. E assim por diante. Certo? Então, percebe que ele fecha sozinho. Se eu acertar, eu já memorizei as posições aqui. Parabéns, acertou tudo e fecha de novo. Legal? Então, isto aqui é tudo orientação a objeto. Na verdade, esses objetos, eles são instanciados, eles são uma classe, que a gente tem essa interface, essa ligação com o front-end aqui. Bacana? Então, vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer, eu já fiz o programa aqui, certo? Vamos criar uma cópia aqui. Você pode colocar o mesmo nome aqui, ou colocar underline vou colocar jogo memória, certo? Eu tenho uma dificuldade muito grande em dar nome para variáveis, então eu demoro um pouco para fazer isso. Legal? Então, vamos lá fazer passo a passo, mas eu vou dar uma corridinha, porque senão a coisa não anda. Ele é muito grande, este programinha. Vamos criar jogo da memória. Ele vai ser um programa executável, apesar da gente estar mexendo com telas, e vai ser um programa semelhante a módulo pool, mas ele não vai ser um módulo pool propriamente dito, porque ele não vai precisar de transação para acessar. Vai ser um report que chama telas. Legal? Entenderam? Bacana, eu vou colocar aqui a minha classe, uma classe qualquer, uma request qualquer, ou vocês podem fazer o programa local, que não precise de request nenhuma. E como é que a gente vai colocar? Primeira coisa, eu vou criar alguns includes para eu deixar separadinho o que é declaração, o que é a parte de declaração de classe, que é a definição, e o que é a parte de implementação da classe. Legal? Então, include. Eu vou colocar o mesmo nome do jogo, deck, de declaração, certo? Eu vou evitar colocar aqui o underline top, de top include, primeiro porque isso aqui não é módulo pool, e segundo, existe uma instrução dentro do compilador ABAP, dentro do programa aqui, que gerencia isso aqui, que se ele acha essa string top, ele fica enchendo o saco, tentando localizar como se ele fosse um programa módulo pool. Então a gente coloca deck aqui de declaração, que já está excelente. Então eu vou criar aqui, vou criar direto, nem vou enrolar. E aqui dentro eu vou criar mais 3 includes. Definição, implementação e encaps. Vou colocar encaps de encapsulamento. Ele pode ser tanto os modulos das telas como os performs da vida. Certo? Então vou criar esse def.
a implementação. E o include de encapsuladores, aí só para deixar mais agilizado. Dentro da definição, vamos criar uma classe que vai gerenciar toda essa questão de telas e todo esse paranauê muito louco. Class main definition and class. Vamos colocar aqui o public, a seção pública e um class method start. Então, a seção pública vão ficar as variáveis, certo? Os atributos e os métodos que são públicos, que podem ser acessados de fora. Esse class method aqui, é isso. Esse class method ele define um método estático. Então, a gente não precisa instanciar, criar um objeto, declarar o objeto e instanciar ele. A gente pode acessar ele diretamente, certo? A gente tem vantagens bacanas se usar isso aqui de uma forma legal. Bacana, criei a definição, vou criar a implementação. Implementação. Eu vou criar um método. Start. End method. Então lá eu criei a definição do método e aqui eu estou criando a implementação do método. E esse método ele vai servir somente para call screen 100. Bacana, ficou bonitinho. E vamos criar essa tela. Principal. Certo? Vamos abrir ela. Vou colocar aqui 200, 240, que é o máximo que dá para colocar aqui. No Flow Logic, eu vou descomentar estes modulos e vou colocar PBO, PAI. Certo? Essa é uma nomenclatura que a gente vê muito em programas standard. Mas, tanto faz você colocar da forma que você quiser. Mas é legal manter a mesma nomenclatura para evitar, porque a hora que travar, isso pode gerar um bolo. Então, é melhor você fazer exatamente igual, conseguiu, aí começa a mexer, alterar e fazer o que você se sentir mais à vontade. Eu vou criar esse PBO, eu vou criar aqui, nesse encapsulador aqui, certo? E aqui eu vou chamar um método que eu ainda não criei, que é o PBO. É legal criar assim porque fica muito organizado e fica um código muito bonito, certo? Vou voltar aqui e vou criar o PAI. Eu vou colocar ele no mesmo lugar, certo? Vou colocar aqui PAI. Eu vou criar só esses dois rapidinho aqui, ó. Eu estou na definição, tá vendo? Eu estou navegando tudo por duplo clique para ficar mais rápido. PAI. Então, eu fiz a definição e agora preciso fazer a implementação. Method PAI e method PBO. Bacana. No PBO, eu vou primeiro aqui dar um set pf status 0100, que são os botões, e set title bar, vou colocar 0100 também, que é o title bar que a gente vai usar. Vou dar um duplo clique no pf status, vou colocar aqui 0100 também, e vou criar os botões básicos, back, exit, cancel. Vou ativar esse carinha aqui, beleza. Vou criar o title bar. Jogo da memória ABAP Fox. Se tiver acento, geralmente eu negligencio eles, assim, não de uma forma voluntária, mas inteligência mesmo, certo? Que me falta. Bacana, vou vir aqui nesse botãozinho aqui, ó, Display Object List, para ver toda a hierarquia desse objeto, para evitar que fique alguns objetos desativados. Então eu vou sair da edição e vou ativar a partir da raiz. Vamos lá, ativar. Ativou tudo. Geralmente isso aqui é um bug que tem nessa versão do Minisap, certo? Então nós ativamos tudo. Ele ainda continua com esse cara inativo. Então a gente reforça aqui, ativou, beleza, e vamos testar. Bacana, ó, não fez nada. Por quê? Porque a besta aqui esqueceu de colocar no programa principal a chamada daquele método estático, que é público. Então vamos fazer o seguinte. No report, como estamos tratando de report, vamos usar o evento
que acontece na inicialização do relatório. Initialization. Main. Só isso. Olha como fica um programa elegante. Então, a gente tem os includes aqui e a inicialização. Só isso. Não fica muita sujeira aqui. Vamos testar? F8. Tcharam! Bacana. Na nossa tela não tem nada, então não tem problema nenhum. Vou voltar aqui. Vou voltar. Eu esqueci da tratativa do PAI da tela. Então, vou dar um S38. Vou dar um change. Já vou vir aqui na hierarquia para já observar todos os objetos. E falta o PAI aqui. Já criamos tudo isso. Eu vou correr mesmo, então. Só pausar aí. Vou colocar case. Sai o com. When back. Or canc. Or exit. And case. Leave program. Beleza. Aqui ele vai sair. Então, nosso programa já consegue entrar e sair de boa. Agora, a gente vai começar a colocar o que a gente precisa na tela. Então, vamos aqui na tela. Vamos em Layout. Bacana, estamos com a tela aqui. E vamos colocar um container bem aqui no meio, não precisa ser muito grande. Vamos colocar aqui o nome dele de ccgrid, de custom container underline grid, porque vai ser como se fosse um grid. Sei lá, coloca, bom, deixa esse nome aí, beleza? É só um nome. Vamos voltar aqui. Então, nós já temos nosso container aqui dentro, legal? Agora, nós vamos começar a criar os objetos. Então, vou aqui em PBO, ele pediu para a gente salvar. Eu vou criar uma classe, um método aqui, para gerenciar esses objetos. Nós não vamos usar a classe de uma forma somente estática. Nós vamos usar como instância, nós vamos criar objeto. E nós vamos fazer uma mescla de usar a parte legal da questão estática, fazer mais ou menos um singleton. Singleton. Eu não sei pronunciar isso aí. Mas vamos lá, olha que interessante. Eu vou aqui na classe, vou aqui na raiz, jogos da memória, na definição. Eu vou colocar aqui um class, data. Isso aqui define os atributos da classe. Só que quando eu coloco class, esse atributo ele passa a ser estático. Legal? me type ref2 lcl main. Olha que interessante, eu criei eu declarei, na verdade, um atributo me. Os atributos eu vou sempre colocar m no começo. E o é de object. Então, o atributo me, que é uma referência direta à própria classe. Type refer to a própria classe aqui. Então, o que acontece? Eu vou aproveitar na primeira chamada desta classe para ele instanciar esse objeto que é ele próprio. E nesse caso, a gente vai começar a utilizar os métodos e os atributos estáticos da classe. Então, a gente tem uma classe, parte dos métodos e dos atributos estáticos e parte dos métodos e dos atributos instanciáveis. Isso é interessante porque a gente aproveita o melhor de cada um dos mundos. Legal? Então, eu criei este objeto como estático e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um método que é o class constructor. O que é esse class constructor? Ele é exatamente a mesma coisa do constructor, só que quando a gente chama a classe de uma forma estática. Então, qualquer coisa que você chamar da classe estática, ele vai cair aí primeiro. A mesma coisa quando a gente cria a instância do objeto e se existir o método constructor, ele vai cair nesse método também. Vamos colocar isso aqui também, métodos constructor. Vamos colocar os dois, olha que interessante. Vou aqui na implementação, colocar aqui em primeiro
class constructor e method constructor. Então, quando instanciarmos algum objeto dessa classe, ele cai aqui. Quando apenas usarmos um objeto estático, ele cai aqui. E quando ele cair aqui, eu vou dar um create object me. Olha que interessante. Ele pegou, então, qualquer coisa que a gente acessar estaticamente desse objeto, ele vai instanciar um objeto que é ele mesmo. Loucura, cara, loucura. Certo? Eu vou voltar aqui. E deixa eu só ver se está tudo funcionando. Eu vou sair da edição e vou ativar. Bacaninha. Então, está feita a primeira parte. O que eu vou fazer agora aqui, ainda na definição, é declarar agora um método estático, instanciável, certo? E eu vou declarar o método de create objects, que é o que vai começar a criar os objetos que a gente precisa. E quais são os objetos que a gente precisa? Aqui eu vou declarar vou até separar, atributos. Eu não vou me preocupar muito com a seção privada ou protegida, porque não é o escopo desse programa. Então vamos lá, em atributos. Data. Não tem o class, porque agora são atributos instanciáveis. MO. Custom container. Type refer to class GUI custom container. MO. Splitter. Type refer to class GUI splitter container. Deixa eu ver se é isso mesmo. Esse aqui. Ah, esse aqui. Deixa eu só criar este método aqui. Senão ele vai ficar me enchendo no saco. Salvei, voltei. Beleza, acertei o nome da classe. Agora eu vou criar o MO Picture. Não sei se eu vou criar isso aqui. Deixa eu pensar. Eu acho que por enquanto tá bom. Certo? Para estes dois. Então, olha que interessante. Eu vou aqui no Create Objects. Eu vou dar um check aqui para só se verificar se esse objeto já existe. Initial. Create Object Exporting Container Name igual cc grid. Este container name é o container que está na tela. Create Object Splitter Exporting Parent igual. Qual que vai ser o parente do splitter? Então, primeiro é o custom container, que é o que fica na tela de exibição. Criado ele, nós podemos criar outros objetos que agora fiquem vinculados a ele. E vamos usar o splitter, que é o que vai fazer a divisão, aquele grid, para cada uma das figuras. Parent rows igual 4. Ops. Columns igual a 4. Errei aqui o nome do columns. Bacana, deixa eu só salvar, vou ativar tudo e vamos dar uma olhada como fica. Viu que lindo? Não apareceu nada. Muito legal, né? Então vamos ver por quê, porque provavelmente eu não chamei esse método aqui. E como é que a gente vai chamar esse método? Aqui na tela, no PBO, call method. Esse cara aqui é o create objects. Ah, olha que interessante. Olha que bacana. Este método PBO, ele é estático. E este método aqui, ele é instanciável. Ele fala, ó, você só pode chamar métodos estáticos dentro de outro método estático. Então, para isso, a gente tem que fazer referência àquele objeto que a gente instanciou ali. me. Legal, né? Ativar. Ativa. Ativa. Ah, olha que fofura. Ele já criou pra gente o grid. Bacana. Ele deu esse scroll aqui porque este container não está com redimensionamento automático. Vamos só colocar isso aí porque eu não gosto daquele scroll lá. Aquilo ali me irrita profundamente. Vamos aqui no layout. Dá um duplo clique aqui.
vertical e horizontal, vamos colocar um para cada um. Então ele vai tentar redimensionar o nosso custom container. F8, bacana, ó. Não gerou scroll. E a tela ali, blup, deu uma encolhidinha. Se a gente fechar um pouquinho, ele vai tentar encolher também, olha que bacana. Blup. Ele vai encolhendo, ó. Legal isso aqui. Até o limite que a gente estabeleceu lá de 1 para 1. Olha que loucura, cara. Bacana? Legal. Agora olha que interessante. Dentro de cada um desses quadradinhos, nós vamos criar objetos aqui dentro. Legal? E esses objetos, dentro de cada um, vão ser do objeto do CL Picture, alguma coisa assim. E dentro, a gente vai colocar o evento de duplo clique e vai fazer o gerenciamento de o que abre, o que fecha. Legal? Então vamos lá. Agora o que a gente tem que fazer é... Aqui agora vai ficar uma coisa um pouquinho mais complicada, porque nós precisamos criar uma estrutura e uma tabelinha que gerencie exatamente o que tem na linha tal, na coluna tal e qual objeto que está ali e guardar a instância desse objeto que a gente criou. Vai ficar bacana, olha que legal. Vamos declarar aqui, na parte de declaração, types, begin of, y, containers. Ou vamos colocar pictures, end of. Vamos colocar aqui column, type I, row, type I. Vamos colocar aqui, ó, também o container, type classic. Percebam que agora eu não estou usando mais o custom container. Por quê? O custom container você só vai usar quando tiver tela. Então, quando você precisar desenhar na tela o objeto, o local exato onde vai ficar o objeto ali. Tirando isso, você vai usar outros tipos de containers. Que, neste caso, que a gente vai pegar os containers já com aquele split feito, é esse classe CLG container. Legal? Então, temos a coluna, a linha, o container, o picture, que é a classe picture. Type refer to classe picture. Vamos ver se é isso. Beleza. Aqui criamos um types, certo? Nós não utilizamos o types é só um modelo de código. E vamos criar um outro types aqui. Begin of type reference. End of. O que é esse reference? Essa referência aqui é para dizer exatamente em qual quadrado tem qual figura. Para quando a gente clicar em um ou outro, a gente dá o match e saber exatamente se eles são iguais. Então vamos fazer aqui, vou até copiar aqui, ó. E fig name, type char30. Bacana, deixa eu só colocar um pouquinho mais para cá, vou verificar a sintaxe. Legal, é isso que eu preciso, dessas referências. Eu vou aqui na definição e vou criar aqui os atributos mt, y, pictures, type refer, type standard table of pictures. Legal. E eu vou criar também mty reference, type standard table of. Beleza. Criei as duas tabelas, os dois atributos instanciáveis. Legal? Porque eu não tenho class aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o reference primeiro aqui quietinho e vamos só trabalhar com esse picture. E aqui a gente vai explorar bastante a lógica. Então, no create object, vamos agora criar
criando as pictures, sei lá se a gente fala assim. Olha que interessante, aqui é uma lógica que vai um pouquinho mais, né, ela é um pouquinho mais safadinha, para criar coluna e depois linha. Do for times. Ô louco, bicho. Quem programou com Java, acho que isso aqui fica mais facilzinho. Eu vou criar aqui também algumas variáveis. Bacana. Então, como é que eu vou fazer aqui? A primeira coisa, aqui vão ser as colunas. A gente vai varrer por coluna. Então, coluna 1, criamos todas as linhas. Depois, coluna 2, todas as linhas. Bacana, olha que interessante. Então, quando ele deu esse do nas colunas, eu adicionei um nas colunas para indicar que era a primeira linha, primeira coluna. E aqui embaixo, quando ele entrar aqui, ele vai varrer as 4 linhas. Então, add 1 to L rows. Bacana. Eu vou colocar aqui também w, y, pictures type. Bacana. Que é aquele type que nós criamos. Quando ele entrar aqui, column igual a L, column, row igual a L, row. Eu vou dar um clear aqui no começo do processo, só para a gente evitar problemas com a sujeira suja. Que lindo, né? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Bacana, olha que interessante. Legal, como é que a gente vai saber como criar, por exemplo, a picture? O que declarar, os objetos. Isso aqui tem tudo no standard. Eu vou entrar aqui na C38. Eu vou aqui Environments, Control Example. Parar. E aqui a gente vai ter exemplo de tudo quanto é coisa. Sem contar que tem muitos outros exemplos que estão aí no standard. De como fazer esses paranauê. Enquanto ele pensa na morte da bezerra, eu vou... Olha que safadinho, caiu meu ambientinho. Quando cai assim, ele fica bloqueado, porque a gente estava editando na SM12, então a gente elimina lá para ficar bonitinho. Vamos voltar onde estávamos, né? Porque ele não facilita pra gente. Control Examples. Aí. Aqui tem vários exemplos. E tem esse aqui, ó. Picture Control. Tá vendo? Tem vários que a gente fica sabendo como é que ele faz. Então, vou pegar esse primeiro aqui. Ele vai SAP Picture Demo. Eu vou dar copiar. Vou aqui na C38. Pá. E aqui ele está exatamente como ele faz. E ele até já tem os eventos. Tá vendo? Tá tudo feito aqui. Que é o Event Handle Picture Double Click. Legal, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Oxi, Marquinhos, não aparece nada do que eu quero, bagulho, mano. Pra mim eu já tinha aberto essa tela. Não sei porque que sumiu. Pá. Legal. Então create object de novo. E aqui, olha que legal. Nós vamos fazer create object picture. Legal, por quê? Porque nessa estrutura aqui, ela veio do types e o types tem ali num dos campos como declaração de objeto. Então a gente vai criar aquele objeto que é como se fosse um campo. Mas olha que legal, se a gente vier aqui e der uma chupinhada, aquele, ó, before output, papapá,
criou o container, create object picture, só colocou o parente aqui, o container, então, tranquilo. Picture exporting parent igual. E agora, qual é o parente que a gente vai usar? Quando a gente criou o splitter, a gente consegue pegar dele qual que é o container vinculado com aquele quadradinho do splitter lá que a gente definiu. Então, olha que interessante. Antes de eu criar esse objeto, eu vou colocar aqui, ó, wpicture container. Ele vai receber get container que é L, column, row, que é L, row. Vamos ver se ele vai compilar. Beleza, passou isso aí. Se você observar lá na classe desse splitter, vai ter lá o getContainer, que ele vai te dar exatamente este método, o que entra e o que sai. Feito isso, agora a gente sabe que esse objeto aqui, que é como se fosse um dos campos desta estrutura que veio do types, ele vai estar aqui. Olha que legal. Bacana, então a gente criou o picture com base no container, que é aquele quadradinho, com base no splitter, que está vinculado com o custom container, que foi o primeiro que a gente criou. Então agora vamos chupinhar o programinha aqui, o que ele faz, olha que legal. Ele seta o evento do double click. Vamos copiar na cara larga. Eu vou colocar aqui, como ele está pendando, para ele não ficar pendando sempre, porque ele está dentro de um loop, eu vou colocar ele fora aqui, por exemplo, aqui. Evento. Pá. Caramba, mas você copiou assim, direto? Meu, sem dó nem piedade. Eu vou até deixar a própria forma de declaração para a gente agilizar o processo. Apendou aqui. E quando ele fizer aqui, eu vou set event. Beleza. Aqui, ó, call method object. Nosso objeto é esse aqui. Pá. Evento tab. Foi. Legal. Já fez, ó. E aí tem esse... Ah, olha que bacana. Então a gente registrou, a gente utilizou esse método desse objeto picture para registrar o evento que a gente quer que ele fique escutando. Legal? Mas além disso, a gente tem que criar um set handle para dizer para o objeto, ó, você já está escutando, legal. Mas o que você vai fazer quando o evento for acionado? Então vamos criar um objeto aqui, ó, event receiver. Bacana. Então vamos aqui na raiz, declaração, definição, vamos colocar aqui, ó, class lcl event definition and class. Vamos colocar aqui em public section e vamos utilizar direto esse método aqui, ó, pá, sem dó nem piedade. Os outros nós não usaremos. Bacana, agora ele vai pedir a implementação. Bacana, deixa eu só copiar aqui a implementação. Vou colocar só um breakpoint aqui para ele parar. Uma outra coisa que a gente pode fazer no evento é, como ele tem uma classe, esse objeto ele pode dar para a gente mais informações, porque como vão ter vários quadradinhos, certo? Quando eu clicar em quadradinho, eu preciso saber qual container é, para eu saber qual imagem que eu vou exibir ali e o que eu vou fazer, porque senão eu vou ficar perdido. Legal? Porque se a gente não fizer isso, nós não vamos conseguir distinguir tal. Existem algumas outras formas, mas essa forma é tiro e queda. Olha que legal. Na definição, aqui vamos colocar data, m row, type i, m column, type i. Bacana, vamos ver se... Fechou. É isso aí.
pessoal. Então, depois de eu criar o event tab aqui, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, ó, create object, pá. Então, ele vai criar o nosso... vai criar o nosso quê? Nós não declaramos esse objeto, nós só declaramos a classe, certo? Falta agora declararmos um objeto. Vamos colocar meu event. Meu event, for, pá, certo? Então, ele set handle para este evento para este objeto. Mas a gente tem que declarar este meu event, que ele vai ficar aqui nos atributos estáticos. Opa, refer. Barará. Olha que legal. Foi tudo. Bacana. Então, criamos o objeto, setamos setHandle, ou seja, vai ser um método que vai ser manuseado quando o listener ouvir lá. O listener. O listener vai ouvir. Loucura? Então, vamos lá. Agora, vamos setar aqueles atributos que isso vai ajudar a gente. mRow igual lRow. E mRow column igual lcolumn. Bacana. E por último, já que está criado, ele precisa agora pegar uma imagem e puxar do repositório SAP e mostrar ali. Eu criei aqui um conjunto de imagens, certo? Que eles têm mais ou menos o mesmo tamanho. E para ficar mais fácil, eu vou tentar disponibilizar isso aqui para vocês. Certo? Mas não é nada demais, é apenas uma imagem. Eu coloquei esse clique aqui, ó, para ficar um clique inicial. Na verdade, não coloquei. Na verdade, isso. Eu tinha colocado a raposinha. Opa. Sei lá para onde foi. Vamos colocar esse botãozinho aqui. Então tem 8 e esse botãozinho feio aqui. Então vamos lá. Como é que ele vai puxar? Olha eu aqui. Olha, apareceu várias coisas. Como é que eu vou puxar? Como é que ele está puxando aqui? Aqui tem alguns atributos, alguns métodos que setam a forma como a figura vai aparecer. Vamos copiar, sem dó nem piedade. Vamos só substituindo aqui o nosso objeto. Esse display mode normal, vamos colocar aqui, ó. Mode fit center. Olha que legal. Ele pegou um atributo estático. Por que é estático? Por causa igual aqui. Dessa classe que tem um valor para colocar esse display mode. E vamos colocar esse border 3D aqui para ficar mais bonitinho. Feito isso, olha que legal que ele faz. Ele pega esse cara e manda bala. É o nome do objeto. E esse URL aqui, eu vou deixar aqui. Este URL é do tipo... Tá. Então vem aqui, vou colocar aqui também. Pá. E aqui é aquele objeto lá, picture. Fechou isso aqui. Mas o que a gente vai colocar aqui? Aqui no caso, eu já fiz o upload dessas imagens. Eu vou fazer só a primeira vez, para ficar claro aí. Barra smw0. Vamos escolher o binary data. E aqui, se não der certo, por exemplo, você tentar subir uma imagem JPEG e ela não subir, talvez você tenha que vir aqui e fazer um... Vamos ver. Seleciona aqui. Maintain MIME types. Então aqui você vai criar um novo MIME para ele. Ó, o meu JPEG está aqui. Você vai criar dessa forma aqui. Legal? Deixa eu ver se dá. Editar, como é que... Aqui, ó, você vai criar dessa forma. Se ele chiar. Bacana? E como é que eu fiz aqui? Deixa eu vir aqui. Eu criei aqui, ó. Eu coloquei esse nome, certo? No caso, eu vou criar qualquer um aqui, ó. X, por exemplo. Venho aqui, pego a imagem
Ele vai pedir um pacote, pode ser local também, não tem problema. Uma request e está criado o seu objeto. Legal? No caso, como eu já criei tudo, esse clique aqui, o que eu tenho que fazer é substituir para cá. Bacana. Deixa eu ativar tudo aqui. E agora, por último, e isso não pode faltar de nenhuma forma, é append wyPicture to mt yPicture. Para quê? Para a gente ter uma tabelinha de objetos com todas essas informações importantíssimas. Legal? Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos ativar tudo e dar uma debugada para ver como é que fica. Tcharam, olha que legal. Bacana, né? Por que não preencheu o resto? Vamos ver. Que cagadinha que eu fiz aqui. Ah, já sei. Aqui tem um errinho. Vou dar uma debugada aqui. Então tá, coluna 1. Certo? Ó, coluna 1. E vai a primeira linha. Então ele faz tudo. Passa, appenda. Faz a segunda. Vou colocar aqui. Faz a terceira. Faz a quarta. Faz a quinta. Pera aí, mas não tem 5 linhas. Porque faltou um clear aqui. Então ele está tentando, na verdade, pegar um container, ó, initial, que nem existiu porque não tem essa linha. Isso aqui era para estar... Geralmente isso aqui dá um dump, mas no caso não deu. Então, clear early row. Só dar um clear aqui, para ele reiniciar a contagem das linhas. E vou dar um F8 e... Tcharam! Se eu dar um duplo clique aqui, parou no método. Olha que legal. E se eu vier aqui em variáveis locais, eu vou ter um atributo sender, que ele dá várias informações do objeto que mandou o evento. Mas a gente não vai precisar usar. Ele dá algumas outras questões, que é a posição do mouse, e esse me aqui, que é o próprio objeto que está mandando o evento. E olha que legal. Ele tem 2 atributos públicos, está verdinho aqui, da coluna e da linha, que é o que a gente precisa. Legal? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos dar uma pausa para retomar na segunda parte e finalizar esse programa. Beleza? Até a próxima, pessoal. Voltamos para a segunda parte da nossa aula. Legal? Então, foca na tela. Agora a gente tem que fazer a mágica acontecer. A primeira coisa que nós precisamos focar aqui, neste momento, é como colocar que neste quadrante aqui, ele tem essa imagem e que nos outros tem as outras imagens, certo? Então vamos fazer uma coisinha bacana. Eu vou vir aqui na classe, na definição, pode ser nesse constructor aqui. Se por acaso essa navegação não estiver funcionando, você pode vir aqui, Update Navigation Index. Pode ser que ele se encontre, né? Ele acaba não se encontrando. Legal? Então o que eu vou fazer é o seguinte, aqui nesse constructor aqui, eu vou preencher aquela tabelinha de referência com as imagens que eu tenho para cada quadrante. E eu vou preencher isso usando uma macro, que é o define. Define edge. End of definition. Eu vou criar aqui reference. Aqui dentro do define eu vou dar um clear, para ele ficar limpinho. E row igual pick name vai ser,
Na verdade, o pick name vai ser um concatenar. Não, pode ser direto, né? Vai ficar... Não vai confundir muito. Bacana. Verificamos aqui. Vamos colocar add. Ixi. 2 pontos. Vamos colocar 1. Olha que legal. Então, cada um desses parâmetros são esses valores aqui. Então, vai ser coluna 1 peraí, vamos inverter aqui para não confundir. Vai ser coluna 1, linha 1. Coluna 1, 2, 3, 4. 2, 2, 2. Isso aqui vai gerar um comportamento fixo da onde estão as posições da imagem, certo? Isso aqui dá para fazer uma lógica que, dependendo da hora, minuto, segundo, ele faz de uma forma a embaralhar isso. Mas não é o foco aqui, focar em lógica, mas sim na questão de objeto e de como ele vai se estruturar na tela e tudo isso. Legal? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Eu faço isso aqui segurando o Alt direito, mentira, o Alt esquerdo, ele faz uma seleção vertical. E aqui a imagem. No caso, eu já subi as minhas imagens, certo? A gente colocou o clique e agora precisa subir todas as outras. No caso, eu coloquei isso aqui, ó, YFox Game 1, imagem 1. E foi de 1 até 8, porque são 16 quadros, certo? 4 com 4. Como ele vai ter que dar um match e 2 imagens, então precisamos da metade, então só 8 imagens. Então eu subi todas essas imagens que estão aqui. Legal? Vou colocar aqui. Ops. Então aqui a gente pode colocar, por exemplo, nesse aqui vai ser a imagem 1. Aqui vai ser a 2, 3, 4, 6, 7, 8. Aqui vai ser a 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bacana. Vamos ver o fig name. Não tem... É fig. Figura. Beleza, eu vou ativar tudo. Eu vou colocar um breakpoint aqui no final desse método constructor só para a gente ver a estrutura preenchida. Vamos ver. Olha que legal. Cada um dos nomes das figuras. Beleza? Feito isso, agora a gente vai trabalhar numa das partes principais do código, que é o duplo clique aqui, certo? Então, quando ele der o duplo clique, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou começar a declarar umas variáveis aqui. Legal. Primeira coisa, eu vou pegar os dados daquele container que a gente está clicando. Dependendo, eu vou colocar, vou dar uma mudada, eu vou usar um field symbol, porque se eu precisar alterar alguma coisa desta estrutura, eu não preciso lá dar um modify, ele já está alterado direto. Então vamos lá. Assign
with key row igual. Olha que legal, quando ele dá o duplo clique, quando o evento é acionado, ele cai ali, a gente criou dois atributos, que é o mRow e mColumn. Então a gente vai usar ele para identificar exatamente quem que está chamando no double click. Column. Bacana. Ah, olha que interessante. Ele está falando que desconhece esse cara. Por quê? Porque esta classe aqui é uma outra classe, certo? Então, para a gente fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai chamar esse atributo conforme ele realmente é. Deixa eu ver se ele não vai ser. Esse cara é o seguinte. Ele é um atributo público. Então, a gente consegue chamar sem precisar de método para trocar esse tipo de informação. Ele é estático. Ou seja, precisa estar de uma forma que construiu ele através desse carinha aqui. Então, olha que interessante como é que fica a chamada. Eu falei para vocês que esse aqui era um programa, certo? Avançado. Então, LCL main, MO_me. Olha que bacana. A classe chamando o atributo estático, só que esse atributo estático, ele foi instanciado, chamando o atributo instanciável desse objeto dentro dessa classe. Então aqui ele vai ponterar para a gente onde que está os dados daquele container. Vamos só dar um check se ele não é, se ele realmente achou para evitar algum dump aí, certo? Depois disso feito, a gente vai precisar fazer uma coisa. Eu vou só ativar aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é, quando clicar aqui, ele tem que ver se já tem algum aberto. Se não tiver algum aberto, abrir esse carinha. Se já tiver, abrir o segundo, verificar se ele tem a mesma imagem ou não e pular fora. Legal? Então essa parte da lógica ela é um pouquinho mais chatinha. E uma coisa que eu esqueci é o seguinte, dentro dessa estrutura picture aqui, a gente precisa colocar mais um carinha que é o status. Que é o status do quadradinho. Se ele já foi aberto, se ele ainda não foi aberto, ou se ele já foi finalizado, ou deu um match das duas caixinhas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos verificar quantas caixinhas estão abertas. Como é que a gente vai fazer isso? L open boxes type I clear loop at, vamos fazer um contador aqui, ó. To where status igual a, ele é type I, é igual a 1. Então ele vai fazer o que? Ele vai contar para a gente. Case. Se não tiver nenhum aberto, a primeira coisa que ele vai fazer é abrir. Como é que ele vai fazer isso? Da mesma forma que a gente fez aqui. Certo? Vou tirar esse carinha aqui. O nome dele, qual que vai ser o nome dele? Object ID. Vou pegar a mesma referência para evitar dump, que você sabe, né? Só que para fazer isso, eu preciso carregar qual que é o objeto. Ops. Qual que é o objeto dele?
Falta o URL também. Deixa eu só pegar o URL antes. Declarar aqui. Eu podia ter declarado como atributo, mas é melhor declarar dentro de cada método para evitar, para evitar erro, para evitar sujeira. Pá, beleza. Então, feito isso, eu vou fazer o quê? Vou carregar. Posso colocar até aqui, ó. Carregar a imagem do containerzinho. O if key, o mesmo if key aqui, ó. Bacana, então ele vai ter carregado pra gente. Feito isso, aqui eu vou colocar contador de janelas já abertas, algo assim. E aqui Figname. Bacana. Aqui ele deu o mesmo erro do outro, porque eu não peguei a referência completa. Vou ativar tudo aqui. Eu vou dar uma debugada a primeira vez. Então, cliquei aqui. Ele vai pegar pra gente. Ó, sai sub RC igual a 0. Então, ele carregou pra gente. Olha que bacana. Coluna 1, linha 1. Objeto, ele tem um objeto inteiro aqui como se fosse um campo. Picture e o status dele. E vamos agora ler a referência. Olha que legal, ele pegou a referência também. Coluna 1 e linha 1 tem esse nome de objeto. Bacana, preencheu aqui. Verificou o contador, não achou nenhum aberto. Pá, atualiza ele. Vixe! Dump. Por quê? Que eu fiz besteira. O que eu preciso atualizar? É esse objeto aqui que está no assign. E aqui eu fiz só uma cópia lá de cima, ele está dentro da estrutura. Então, realmente não vai dar certo. Deixa eu abrir aqui, ó. Deixar ele abrir aqui, vou tirar daqui para ele não bloquear e pegar do field symbol aqui. Só isso. Vou dar um F8 direto e, ó que legal. Vou tirar o... Bacana, né? Então, a primeira parte está feita. Quando for 1, o que ele vai fazer? Quando for 1 aqui, já tem um aberto. Então, agora eu vou precisar verificar se é o mesmo. Certo? A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu preciso dar um match para saber se a que estava aberta, ou seja, a que está com status 1. Ah, olha que legal. Esse status aqui vai ser fundamental, porque o que tiver status 1 está aberto. Então, quando ele entrar aqui, tiver com 0, fizer esse processo, eu preciso atualizar ele, status para 1. Para quando ele passar aqui de novo, ele vai estar 1 e vai entrar no próximo. E quando ele entrar no próximo, eu vou dar já verificar se é a mesma imagem. Como é que a gente vai fazer isso? Da seguinte maneira. A primeira coisa é pegar o box ou janela que está com o status 1. Ou seja, que está aberta. Vamos lá. Clear WYPicture, read table. Vou pegar a referência que está aqui em cima já, porque ela já está completona. Beleza, só que eu não vou jogar aqui, certo? Into WYPicture. Opa. Na verdade é with key status igual a 1. Vou colocar um check aqui, só para não dar nenhum dump.
E agora eu vou pegar a imagem desse carinha aqui. Ops. Quando ele passou aqui, ó, ele pegou a imagem e colocou nesse objeto do box que eu dei o duplo clique diretamente. Então ele já está, digamos, guardado o nome da imagem do box que eu dei o clique. Então agora eu estou pegando qual que é o nome da imagem do box que estava aberto com status 1. Essa lógica é um pouco complicadinha, mas nada grave, é só forçar os neurônios aí que sai. Vou pegar também essa referência aqui, porque já está mais facinho. Pá. Into with key. Row. Certo, aqui eu não vou perder muito tempo com a lógica não. É questão de focar aí na parada. Beleza? O negócio aqui é... Então vamos lá. Olha que legal. Então eu peguei aqui a imagem do primeiro box. Então if object de igual. Se ele for igual, olha o que ele vai fazer. Se ele for igual, ele vai abrir os dois e setar os dois como abertos e finalizados. Else. Primeira coisa que eu vou fazer é abrir o segundo. Aqui essa cópia já vai fazer, porque ele vai abrir o segundo objeto, que na verdade é o mesmo. Certo? Mas vai pegar aqui o segundo, que é o que veio com o double click. E agora eu preciso atualizar os dois para 2. Para ele não entrar mais nesse processamento. Bacana. Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Já que ele já está aqui. Vou copiar aqui, ó. Como eu tenho o nome da imagem, eu vou pegar por imagem. Tudo que tiver com esse mesmo nome de imagem, eu vou setar com 2. A questão é que eu vou ter que fazer primeiro uma leitura no y-reference e depois no picture, na tabelinha de picture. Vou tirar isso aqui, que é besteira, na verdade. E vou colocar este cara aqui, ó, com assign já para fechar a banca. Quem precisa desse? Picture. Reference. Beleza, if size sub rc igual a 0, if, eu vou pegar o status igual a 2. Só isso aqui, como field symbol, ele já vai atualizar direto. É importante também aqui, vou colocar um check, status diferente de 2. Vamos ver a caca que vai virar isso aqui. Beleza? Horrível, né? Não funcionou. Então vamos debugar só para entender rapidinho o que é. O primeiro funcionou, legal. O segundo, Object-ID 6. Ele vai entrar no 2, quer dizer, no primeiro aqui. Object1, que legal. Ele não entrou. Tem esse else, que é no caso de não dar o match. Quando não dá o match, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos exibir ele. Ó, o código ficando doido, hein? Vamos exibir ele.
Vamos dar uma mensagem, message não são iguais, type I. Isso aqui vai fazer o seguinte, quando ele passar por aqui, ele vai ter atualizado a imagem, vai aparecer, vai dar tempo de você ver a alteração, a imagem, essa imagem vai ser um pop-up, você vai ver o que aconteceu, viu a imagem, ela vai embora e ele vai fechar. Agora vamos fechar os dois. Como é que a gente faz? A gente faz assim, ó. A gente pode fazer vamos ver, vamos fazer de uma forma, vou fazer do mesmo jeito aqui, ó. Não, tá errado. Tem que fechar os dois. Fechar os dois. Para fechar os dois, eu tenho o atual, certo? Que é aquele nome default do clique. Ixi, onde ele tá? Aqui. Vamos lá, que eu quero fechar em no máximo 45 minutos essa aulinha aqui. Ah, legal. Ó, fechar os dois. Ele vai começar fechando o que a gente deu do clique. Ixi. Fechou. E depois vai fechar o que está com o status 1 que estava aberto. Como é que a gente faz isso? Está até aqui já, ó. Aqui a gente não precisa dar o assign porque a gente vai colocar status, né? Então precisa assim. Então vamos lá. Quando a gente fechar esse carinha aqui, ele vai estar com status também 0, porque não setamos para outro. Se ficar confuso, vai ter que ir no debug, passo a passo, ó, setou esse status e tal. É um processo que vai ter que ter um pouco de comer milho aí, tá? Vamos lá. Status igual a 0. Ou space, no caso. E vamos também fazer a mesma coisa. Não cai não, cai não. Para ele também, para iniciar. Isso aqui a gente podia até encapsular num método tipo set o picture como inicial, tal. Mas também não vai fazer muita diferença no termo de saber fazer. Legal? Eu vou rodar direto para ver se dá algum problema ou se funciona. Abriu aqui. Ah, que legal. Ó. Não são iguais. Ele vai fechar. Eu vou até tirar aqui. Não são iguais. Ficou melhor que o outro. Não são iguais. Ah, legal. Ó, e o duplo clique desativou porque ele ficou como status 2 agora. Só que ele não deu mensagem, né? Podia dar uma mensagem simpática falando que a gente acertou. Então vamos fazer o seguinte. Quando der o match, que vão ser as imagens iguais, que vai estar, sei lá onde, aqui ó. Quando as imagens forem iguais. Ele vai fazer tudo isso, vai atualizar e colocar uma mensagem aqui. Sucesso, garoto! Legal. E mais uma coisa. Quando você executar tudo, vamos dar uma mensagem de sucesso e fechar tudo, certo? Então vamos colocar aqui. Verificar se já fez tudo e fechar. Pô, mas como vamos fazer isso? Aqui a gente vai fazer um pulinho do gato. Mais ou menos, né? Eu preciso saber se só tem campos com status 2. Legal? Se sobrar algum sem status 2, eu não posso fazer isso. Então eu coloco um contador. Se der 16, fechou. Vou colocar aqui data L
contador, type I. Essa aqui é uma das formas de fazer, tá? L contador. Isso aqui é um programinha que eu tenho que ele grava os últimos 100 Ctrl Cs, que chama... Como é que chama esse cara? Dito, muito bom. Vale a pena. Então, if L com igual a... Vamos colocar 2 igual a 16. End if. Vamos colocar uma mensagem. Fofura. Conseguiu. Type I. E agora vamos limpar todos esses carinhas aqui que a gente pode usar esse próprio loop aqui, ó. Nem precisa ser com status 2, porque já tem todos. E vamos colocar o default aqui. Tomando cuidado que agora não estamos verificando o field symbol. Então ele vai colocar o clique inicial. No caso, ele tem que modificar todos os status para espaço de novo, porque senão o duplo clique não vai funcionar. Então vou colocar aqui, colocar o field symbol, para não ter que ficar fazendo... Não, vamos colocar um modify, vai. Não custa também, né? Ó, space, modify. E tá pronto! Olha que maravilha! Sucesso, sucesso, sucesso. Vamos ver se o final funciona. Ah, por que não funcionou? Ele contador, para. Tem que debugar. Nossa, pior que isso aqui é chato de debugar, hein? Contador igual a 0. É verdade. Ele tem que estar com todos abertos, então é 1, não 2. Quer dizer, para mim também daria 2. Não entendi. Vamos ver. Um. Ah, é verdade, ele muda para 2. Para mim era 2 aqui, não sei porquê, vou ter que debugar mesmo. Vou ter que debugar de verdade, vamos lá. Contador 0. Beleza, então tem que ter. E 4. Eu acho que falhou na segunda atualização. Quando ele dá o match, quer ver? Um, dois, três, quatro. Contador 4. 16.
Quando ele dá o primeiro match, dá 1. Beleza, quando dá o segundo. Hum... 17. Um, 2. Aqui é 4, 3. Dois, 1. Três. 1, 2, 4, 3. Olha que besteira. Eu usei o picture. Tinha que ser o reference. Por isso. Besteira, né? Vou deixar gravado isso para ver a besteira que um ABAP faz e o que ele se prejudica, né? Então, na verdade, é o reference, não é essa porcaria aqui. Pronto. Aí, parabéns, Fofura conseguiu. Beleza. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Se vocês quiserem se interessaram por ABAP, passaram aqui só para dar essa olhadinha, entrem lá no abapfox.org e vamos em frente, beleza? Até a próxima!